meu nome. Prefiro deixar pra lá. Não é medo de represália nem vergonha, é proteção. Depois de tudo que vivi, aprendi que certas experiências grudam na sua vida de um jeito que nunca mais solta. E quando você passa décadas lidando com o inexplicável, percebe que o melhor é não se expor demais. Hoje tenho 53 anos e moro no interior de Minas Gerais, num lugar tranquilo, daqueles onde o tempo passa devagar, onde o cheiro de café coado pela manhã se mistura com o barulho de galinhas ciscando o chão. Um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, mas ninguém conhece de verdade o que carrego dentro de mim. Minhas histórias não começaram agora. Começaram nos anos 70, quando eu era só um moleque correndo descalço pelo quintal, desviando de goiabeira, mexerica e formigueiro. Naquele tempo, o mundo parecia simples demais, quase ingênuo. Mas eu saberia cedo que a simplicidade pode esconder coisas sombrias. Descobri também que existem dois tipos de pessoas: as que vivem a vida inteira sem ver nada fora do normal, e as que parecem nascer com um radar, um chamado invisível para aquilo que não deveria existir. Eu, infelizmente, caí na segunda categoria. Muita gente gosta de debochar, dizer que é invenção, sonho, imaginação de criança. Mas eu sei o que vi, sei o que senti, sei o peso gelado que essas experiências deixam na alma. E decidi contar agora não porque quero provar nada a ninguém, mas porque carregar isso sozinho desgasta mais do que enfrentar o olhar desconfiado dos outros. Entre 1975 e 1976, eu tinha 8 anos e morava numa casa simples, paredes descascadas, chão de cimento frio, telhado que gemia com o vento da madrugada. Mas tínhamos um quintal enorme, onde as sombras das árvores se misturavam com a escuridão da noite. E era lá que tudo começava. Meu pai, José Roberto, era serralheiro. Acordava antes do sol e só voltava tarde da noite, cansado, porém firme. Minha mãe fazia o possível com 4 meninos cheios de energia. Eu e meu irmão gêmeo, Renato, éramos inseparáveis. A gente dividia tudo: brinquedos, brigas, sonhos e, mais tarde, pesadelos. Ele tinha as mesmas crises noturnas que eu, os mesmos medos inexplicáveis. Mas enquanto eu lembrava de detalhes que pareciam tatuados na minha mente, ele acordava confuso, desorientado, sem entender por que tremia tanto. Numa das primeiras noites estranhas, acordei com a sensação de que alguém estava parado ao lado da minha cama. Não era um medo comum de criança. Era algo denso, pesado, como se o ar tivesse sido drenado da casa inteira. Senti passos, leves demais para serem de adulto, mas cadenciados demais para serem de animal. Às vezes parecia um sopro bem próximo ao meu ouvido. Outras vezes, o barulho de algo correndo atrás de mim, mas quando eu virava, nada. Meu corpo sabia o que minha mente tentava negar. Havia algo ali. A experiência que realmente mudou tudo aconteceu numa madrugada silenciosa, tão silenciosa que até o vento parecia ter medo de passar pela janela. Acordei sem motivo aparente, mas me dei conta de uma coisa absurda. Eu não estava deitado. Eu estava flutuando, de pé no ar, como se algum fio invisível me erguesse pela nuca. Flutuava devagar em direção à janela, que estava fechada. Meu rosto se aproximou do vidro e ainda assim continuei atravessando, como se o vidro fosse fumaça. Lá fora, iluminados pelo luar fraco, estavam 3 seres. O primeiro, logo abaixo de mim, devia ter pouco mais de 1,20 m, magro de um jeito que não parecia saudável, parecia artificial. A pele era branca como giz molhado, os olhos enormes, totalmente negros, sem pálpebras. Ele me observava com um foco que nenhuma pessoa jamais me olhou. O segundo estava mais distante, cerca de 2,5 metros, parado, analisando tudo como quem estuda um objeto incomum. O terceiro ficava atrás dos dois, imóvel, quase como um supervisor controlando a situação. O mais perturbador não foi a visão, foi o sentimento. Não senti medo. Estava anestesiado, como se minhas emoções tivessem sido desligadas. Movido por um impulso inexplicável, estiquei a mão para tocar a cabeça do ser mais perto. E no instante exato em que meus dedos quase encostaram, apaguei. O mais perturbador não foi a visão, foi o sentimento.
Não senti medo. Estava anestesiado, como se minhas emoções tivessem sido desligadas. Movido por um impulso inexplicável, ele esticou a mão em minha direção e eu estiquei a mão para tocar na mão dele. E no instante exato em que meus dedos quase encostaram, apaguei. Meu corpo permanecia rígido, ereto, como uma tábua. A sensação era sempre a mesma. Eu era uma marionete e alguém segurava fios que eu não podia ver. Um zumbido grave, semelhante a televisores fora de sintonia, preenchia o ar. Escureceu de novo. Em outra ocasião, acordei caminhando para o quintal, sonolento. Não lembro de ter levantado. Só lembro do frio, da ausência de controle. E, de repente, duas mãos segurando meus braços. Frias, geladas, inumanas. Mais uma vez, tudo desapareceu. Mas teve uma noite que marcou profundamente. Acordei na porta da sala, completamente aberta, sendo que vi meu pai trancá-la antes de dormir. Lá fora havia uma luz azul pulsante, intensa, viva. Meu corpo andava na direção da porta sem a minha permissão. Quando me aproximei o suficiente, tudo ficou preto. Anos depois, ajudando meu pai a reformar aquela casa antes da venda, revisitei cada canto onde senti medo. Medi tudo: a altura da janela, a distância do chão, a posição exata de onde eu via aqueles seres. Tudo batia perfeitamente com minhas memórias infantis. Nada explicava aquelas presenças, nada humano pelo menos. Certa noite, dormindo no quarto do meu irmão, acordei paralisado. Na parede oposta à cama, a sombra de um ser se projetava, alto, magro, cabeça grande demais para o corpo. Ele percebeu que eu o via. Uma voz telepática, suave, quase amistosa, ecoou dentro da minha mente. Finge que está dormindo. Fecha os olhos e abre devagar. Obedeci sem pensar. Quando abri, a sombra tinha sumido, mas o quarto parecia impregnado com uma energia que não era deste mundo. Aos 16 anos, já morando em Campinas, dormia com a janela aberta por causa do calor. Acordei paralisado, de novo. Dois seres estavam ao lado da cama. Falavam uma língua impossível, cheia de estalos, tons agudos e vocalizações que não pertenciam ao nosso planeta. Um deles soltou uma risadinha curta, quase infantil. Quando comecei a rezar em pensamento, senti meus músculos voltarem aos poucos. Levantei desesperado, fechei a janela e nunca mais dormi com ela aberta. Durante anos, acordei com marcas pelo corpo. Cortes finos, círculos perfeitos, hematomas que apareciam do nada. Minha mãe viu alguns. Nenhum fazia sentido. Em 1996 decidi testar algo. Se eles realmente me acompanhavam, talvez me encontrassem intencionalmente. Todas as noites no quintal mentalizava em detalhes. O planeta, o país, o estado, a cidade, o bairro, a rua, a minha casa. Fiz isso por uma semana. No 8º dia, ao chegar do trabalho, encontramos nossa vizinha e a filha olhando para o céu. E lá estava, um disco enorme, uns 10 metros de diâmetro, pairando silenciosamente sobre o bairro. Ficou ali por meia hora. Quando sumiu, meu corpo tremia tanto que mal conseguia falar. Depois disso, meus irmãos nunca mais duvidaram. Em 2008, já morando em outro estado, recebi minha namorada Eduarda para o fim de semana. Na madrugada, acordei sufocado. Um ser translúcido flutuava diante do meu rosto. Era iluminado por uma luz branca própria, barba fina no queixo, roupas estranhas, como se fossem feitas de luz sólida. Da canela para baixo, desaparecia. Os olhos estavam fixos em mim. Gritei com toda a força: "Sai daqui, em nome de Jesus!" Eduarda acordou assustada e correu até ao meu quarto e perguntou o que estava acontecendo. Ela não via nada. O ser subiu devagar até o teto e se dissolveu, atravessando a laje como vapor. Hoje, aos 53 anos, carrego tudo isso comigo. Descobri que não estou sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo vivem experiências parecidas, mas poucas têm coragem de falar. Meus irmãos começaram a lembrar de fragmentos. Renato, meu gêmeo, era visto andando pela casa de madrugada, como se fosse guiado por alguém. Eu decidi contar. Não para provar nada, mas para aliviar o peso que me acompanha há décadas.
E, sinceramente, ainda acordo algumas noites com a sensação de que estou sendo observado. Boa noite.